Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Vânia. Vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre o Renascimento e a formação, a influência que o Renascimento tem, então, na formação da mentalidade moderna. As mudanças que vão acontecer da Idade Média para a Idade Moderna e como o Renascimento, o que acontece nesse período do Renascimento, vai influenciar nisso. Então, o Renascimento, a gente pode entender ele como um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ele vai marcar o início, então, da Idade Moderna. A definição de Renascimento é um movimento cultural e artístico que se baseou na recuperação da cultura da Grécia e de Roma. E vai buscar, então, um retorno à arte, à literatura, às línguas da antiguidade. Por que essa valorização tão grande da antiguidade? É aquela ideia de que na antiguidade o homem era valorizado. Então, marcar aí como primeira característica para o Renascimento uma ideia de valorização do homem. Então, vai existir um humanismo exacerbado e uma tentativa de valorizar e de ressaltar o homem na sociedade. Então, quer dizer que a partir de agora, a partir do Renascimento, a gente não tem mais a influência da igreja nas decisões? Não. Quer dizer que a visão ela muda, mas não existe um rompimento com a igreja. E esse é um dos fatores mais interessantes. A gente tem a ideia de que o homem deve ser valorizado porque ele é uma criação divina. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, a valorização do homem nada mais seria do que uma exaltação de uma obra divina. E se era divino, deveria ser valorizado. Então, não tem um rompimento com a igreja. Mas eu penso na Antiguidade Clássica como um momento da história onde eu não tenho a religião influenciando nas decisões políticas e é essa busca que se tem a partir do Renascimento. Então, quando eu quero decidir sobre a sociedade, sobre a política da sociedade, eu não vou buscar mais uma resposta da igreja ou um porque Deus quis, que era aquilo que acontecia na Idade Média. Então, eu vou começar a buscar e a pensar respostas que sejam plausíveis, que sejam aceitáveis em relação aos questionamentos que são feitos pela humanidade. O berço do Renascimento, o início do Renascimento, ele vai se dar na Itália por alguns motivos. A Itália é conhecida então como o berço do Renascimento. É lá na Itália que vai surgir entre o século XV e XVI e a partir da Itália o Renascimento vai se expandir pelo restante da Europa. Então essa corrente cultural vai se expandir pelo restante da Europa, mas tem um início na Itália. E vai ter um motivo. Qual é o motivo? A Itália tem muitas condições favoráveis. Ela era dividida em vários estados e alguns deles eram muito ricos. A gente está falando de um período onde a burguesia estava crescendo, a burguesia acumulava dinheiro, tinha muitos burgueses no território onde hoje é a Itália, que estava dividido então em vários estados. Esses burgueses, eles tinham dinheiro, então tinha capital disponível para poder investir, tanto em obras de arte como em inovações científicas, inovações tecnológicas. Alguns desses estados, por serem rivais entre si, vão começar a disputar. E aí vai acontecer que nessa região haviam muitos homens ricos que vão receber o nome então de mecenas. Por que surgem os mecenas e quem é que são os mecenas? Os mecenas eram aqueles que tinham surgido da burguesia, então eram burgueses, eles tinham dinheiro, então eles tinham capital, e a gente está falando de um período em que a burguesia não tinha prestígio social, a burguesia não tinha participação política. Então a burguesia queria ter algo que a deixasse superior a outras pessoas, a outro grupo, por exemplo. A burguesia vai conseguir isso com terras? Não. Lembra que eu falei para vocês que não dava para comprar terras nesse período? Porque apesar da burguesia ter dinheiro, acumular dinheiro, ter muito capital, as terras eram aquilo que valia mais na sociedade. Então quem tinha terra não ia trocar essa terra por dinheiro. Então era muito difícil ter terras. Então a burguesia vai começar a buscar novas formas de concentrar riqueza. E talvez uma riqueza que fosse intelectual. Quando eles começam a investir em artistas, eles começam a investir em obras de arte, mas também em desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, eles vão estar buscando uma riqueza intelectual, um poder intelectual. E aí eles vão ser chamados então de mecenas, eram aqueles que investiam nas obras renascentistas. Eles investiam nos artistas, eles investiam nos cientistas, então isso dava um poder intelectual. E aqui é interessante voltar a falar um pouquinho da igreja, porque a gente tem dentro da igreja
alguns padres, alguns religiosos que praticavam o mecenato. Então a igreja também tenta buscar prestígio dessa forma. Por isso que durante o Renascimento a gente vai ter várias obras, vários artistas que são contratados para fazer pinturas, para fazer esculturas dentro das igrejas. Isso mostrava também o poder intelectual que a igreja tinha. Então a igreja ela queria estar sempre à frente, ela queria sempre ser a mais poderosa de todas as formas possíveis, controlando o conhecimento, controlando o poder intelectual, tendo muita riqueza, mas controlando também a espiritualidade. Um dos outros motivos também para a Itália fazer parte do berço do Renascimento é a ideia dos vestígios gregos e romanos que ainda tinham lá. Lembra que eu falei para vocês o quê? A Antiguidade Clássica, eu estou falando de Grécia e Roma Antiga. Grécia foi dominada pelos macedônios, depois foi dominada pelos romanos. Aquela região, depois do domínio romano, durante o Império Romano, tudo que foi produzido na Grécia Antiga foi preservado durante o Império Romano. Então, como o centro do Império Romano era Roma, a gente tem ali um lugar propício para a gente buscar e enaltecer esses valores antigos. Eu tenho muitos vestígios dessa antiguidade clássica greco-romana ali na Itália. Então a Itália vai aparecer, vai se destacar nesse momento por isso. O Renascimento, ele vai ter algumas características específicas. Apesar de acontecer em diversos locais da Europa, de ser um movimento que vai acontecer simultaneamente em diversos locais da Europa, ele vai ter características específicas em determinados locais. Mas tem algumas características que foram preservadas em todos os lugares onde ele aconteceu. E eu vou falar um pouquinho para vocês essas características agora, usando parte de obras de autores daquele período que ressaltam essas características, tá? Então, a primeira. Deus escolheu o homem e, colocando-o no centro do mundo, disse-lhe: És tu que, segundo os teus desejos e o teu discernimento, podes escolher. Essa é uma citação de 1486 e ela está mostrando o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O homem ocupando a posição central do universo. Por quê? Vai ter uma ideia, uma relação com Deus ainda, porque Deus fez o homem e fez o mundo pro homem. Então o homem é a coisa mais importante do universo, porque ele foi a principal criação de Deus. Então no antropocentrismo, que é uma dessas características, o homem ocupa a posição central do universo e de todas as preocupações. Tudo é feito à medida do homem, para o bem-estar do homem e para a sua valorização. Uma segunda citação agora. Coloquei-te no centro do mundo para que daí pudesses facilmente observar as coisas. És tu que, pela tua livre vontade, podes escolher o teu próprio modelo e a forma de te realizares. Pela tua vontade, poderás descer às formas degradadas da vida, que são animais. Pela tua vontade, conseguirás alcançar as formas mais elevadas, que são divinas. É também uma citação de 1486 e está mostrando sobre o individualismo. O que vem a ser o individualismo? O homem ele foi criado com capacidade, então ele tem capacidade para escolher e decidir, sem ter que recorrer ao sobrenatural. Ele consegue responder as coisas e conseguir as respostas para a vida dele sem ter que recorrer ao divino, sem usar a resposta do porquê Deus quis. Então, no individualismo, que é então uma outra característica, o homem tem capacidade para escolher e decidir por si próprio, para pensar por si próprio e passa a valorizar-se e acreditar nas suas capacidades. Uma terceira citação para uma terceira característica. No nosso tempo, todas as matérias nos interessam. Aprendemos grego, sem o qual ninguém se pode considerar sábio, hebraico e latim. Considero indispensável que aprendas estas línguas. É uma característica que mostra um classicismo e um humanismo. Por que um classicismo e um humanismo? Um retorno à antiguidade clássica. Grego, língua antiga da antiguidade clássica, o hebraico, o latim. Para quê? O gosto pela cultura clássica, pelas línguas grega e latina, pelos pensadores clássicos, pela arte, pela literatura clássica, pelos valores clássicos que valorizam o homem. Então a gente está voltando, está retornando a algo que valoriza o homem. Percebam que em todas essas características tem uma ideia de valorização e de enaltecimento do homem. Agora uma quarta citação para uma quarta característica, quanto à natureza, quero que a estudes cuidadosamente. Deves conhecer os peixes que enchem os mares e as aves que voam nos céus, as árvores de todas as florestas e as ervas de todos os campos,
os metais ocultos do ventre da terra e as pedras preciosas de todos os continentes. Depois, mais cuidadosamente ainda, estuda os livros dos médicos gregos, árabes e latinos, e através da prática da anatomia, procura conhecer esse outro mundo que é o homem. Falando sobre o naturalismo, pelo interesse pelo estudo da natureza, a natureza física e humana, em todos os seus aspectos. Então, a tentativa de conhecer a natureza, ser um homem sábio, saber sobre todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas para o homem, então é necessário que ele as conheça. Agora, uma outra citação. Se alguém julgar que falo com mais atrevimento do que verdade, venha inspecionar comigo as vidas humanas. Este mete no ventre tudo quanto ganha. Poucos dias depois passa fome. Aquele não vê a felicidade senão no sono e no ócio. Os negociantes mentem, roubam, defraudam, enganam e consideram-se pessoas muito importantes, porque andam com os dedos cheios de anéis de ouro. Falando sobre o espírito crítico. Então, o homem que pensa em si próprio, aquele que é individual, que pratica o individualismo, agora ele é capaz de olhar para a sociedade e questionar a sociedade. Então, ele é capaz de ser racional perante as mudanças sociais, perante os acontecimentos. Então, tudo passa a ser questionado, tudo passa pelo questionamento, e é o questionamento, então, que vai trazer mudança. Agora, mais uma. Nunca os nossos antepassados imaginaram que viria o tempo em que o Ocidente conheceria o Oriente como agora conhece. Os escritores antigos escreveram sobre isso tantas fábulas que se pensava ser impossível navegar até o Oriente. Como a experiência é a mãe de todas as coisas, por ela soubemos radicalmente a verdade. Está falando agora sobre o experiencialismo, a curiosidade científica, o que vai trazer novas descobertas. Está falando sobre um racionalismo, a necessidade de comprovar aquilo que era dito. E não só acreditar porque era algo que a igreja propagava, porque era algo que era tradição. Então, tudo é questionado, como eu falei anteriormente. Então, existe uma necessidade de comprovar pela experiência, pela observação, de comprovar cientificamente, de comprovar racionalmente as coisas que acontecem no mundo. Então, de responder racionalmente todas as perguntas humanas. Então, com essa eu terminei as características que são, portanto, antropocentrismo, individualismo, classicismo, naturalismo, curiosidade científica e espírito crítico. Tudo isso está voltado para o que se chama de humanismo, que é essa valorização do ser humano, a valorização do homem, que vai trazer, então, uma nova mentalidade, uma nova forma de ver o mundo e um desenvolvimento cultural, científico e artístico. É importante a gente saber que o Renascimento ele é um movimento cultural, científico e artístico. Então, ele vai mexer com todos os âmbitos da sociedade. Ele vai trazer questionamentos em todas as esferas da sociedade. Um fator muito importante para a propagação das ideias do Renascimento, porque surgiram vários pensadores, foi a invenção da imprensa. A imprensa tornou muito mais fácil de se propagar essas ideias. Dava para produzir centenas ou milhares de cópias de diversas obras e as pessoas poderiam ter acesso a essas obras. Então isso era muito interessante. A imprensa foi inventada então no século XV por Gutenberg e ela vai auxiliar nessa ideia. Antes da imprensa, como é que se divulgava? Como é que se faziam as cópias das obras? Acontecia nos mosteiros, então era algo controlado pela igreja, e quem fazia eram alguns monges que recebiam o nome de monges copistas. A função deles era copiar obras, mas as cópias eram sempre feitas no idioma que fosse clássico, então em latim. Agora não. As línguas vulgares elas vão começar a ser valorizadas e vai começar a aparecer muitas publicações que chegavam ao acesso de muita gente agora. Por exemplo, o italiano era uma língua vulgar, o português era uma língua vulgar. Então, muitos artistas vão escrever nesses idiomas, vão publicar nesses idiomas e aí eles vão atingir cada vez mais gente. Aí eu fiz uma lista para vocês, mas antes disso, a gente tem que falar sobre o desenvolvimento das ciências nesse momento. Então, vai ter desenvolvimento na anatomia, na astronomia, na cartografia, na botânica, na zoologia e na geografia.
Por quê? Porque eu busco explicações racionais que vêm através da experimentação, da observação, da experiência. Então a ciência se desenvolve muito nesse momento. E aí eu coloquei agora sim a lista para vocês de alguns pensadores, alguns artistas desse período e o que eles defendiam. Nicolau Copérnico, que vai trazer a ideia então do heliocentrismo, onde agora ele vai dizer que o Sol é o centro do universo e não a Terra. Então ele vai fazer uma mudança na área da astronomia. O Pico della Mirandola vai escrever sobre a dignidade do homem, então uma obra da literatura. As 3 primeiras citações de características do Renascimento eram do Pico della Mirandola. O André Versalho, Nicolau Maquiavel com a obra O Príncipe, então também está na área da política. E aqueles são então da Itália. Fora da Itália, isso também vai chegar, essa mudança também vai chegar. Na França, nos Países Baixos, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal. Então a gente tem alguns artistas que vão falar sobre o Renascimento, falar sobre essas mudanças em suas obras, vão mostrar e deixar isso em evidência e vão trazer características, então, do Renascimento nas suas obras. Um exemplo é Shakespeare, que vai escrever, então, obras que valorizam o homem, o conhecimento do homem, essa valorização humana, vai retratar muito a natureza, vai falar tem até uma pegada meio política, as obras de Shakespeare. Tem Miguel de Cervantes com Don Quixote de la Mancha, em Portugal tem Luís de Camões, e o interessante, tanto de Miguel de Cervantes quanto de Luís de Camões, é o idioma em que as obras são escritas e como elas foram acessíveis a tanta gente, como elas foram levadas a tantos lugares. Então a gente tem muitas mudanças acontecendo. Mas tem mudança também na área da pintura. Então a pintura vai ter algumas inovações. Por exemplo, a introdução da pintura a óleo acontece nesse momento, uma ideia de perspectiva retratada na pintura, e o que se chama de sfumato, que é um jogo de luz e sombra para deixar tudo muito mais realista, uma ideia de representar a realidade, mas de representar também a perfeição humana. Então essas obras renascentistas, elas buscam a perfeição, então elas vão trabalhar com figuras geométricas, com simetria, com essa valorização mesmo do ser humano, e essa pintura tinha algumas características, como, por exemplo, o naturalismo, a presença, então, de paisagens, árvores, rios, rochedos, um racionalismo, onde, se você observar a pintura, ela sempre vai estar enquadrada num triângulo, sempre vai ter uma medida correta, sempre vai buscar essa ideia de equilíbrio, então uma distribuição equilibrada pela tela, das formas e volumes, a aplicação então da perspectiva nessas obras e a presença de elementos arquitetônicos clássicos como pontes, arcos, edifícios. Então a gente tem tudo isso sendo retratado nas pinturas renascentistas. E aí, como principais artistas do Renascimento, como principais pintores, a gente tem Van Eyck, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Rafael, Michelangelo Buonarroti. Desses todos, é impossível a gente falar de Renascimento sem falar de Leonardo da Vinci. Ele é o nome do Renascimento. Por quê? Eu falo do Renascimento como um período onde eu busco uma valorização do homem e do conhecimento que o homem pode alcançar. E ele alcançou conhecimento nas diversas áreas do saber. Então ele entendia de matemática, de anatomia, ele entendia de pintura, de escultura, ele entendia de engenharia. Dizem não, o projeto que levou à construção do helicóptero no século XX, ele já tinha sido feito por Leonardo da Vinci lá no século XVI. Então foi algo que foi pensado muito antes. Então ele era um idealizador, ele tinha muitas ideias e ele dançava pelas diversas áreas do conhecimento. Então se a gente quer personificar o Renascimento, a pessoa é Leonardo da Vinci. E aí, para finalizar, então, eu coloquei aqui uma das obras dele, que é O Homem Vitruviano, que dá para a gente pensar no homem enquanto a medida de todas as coisas, a ideia dessa valorização mesmo exacerbada do homem, essa valorização do homem. Pensou em Renascimento, tem que pensar na valorização do homem, tem que pensar no humanismo, então, e naquelas características, então, que a gente viu durante a aula. Espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima.